começa a operar no meio do povo, que ele ama comunhão. Se tiver puxando para o lado do outro, não funciona. Mas a comunhão, quando está todos em acordo com os louvores, em acordo com o local de adoração, aí vem as bênçãos do céu e começa a nos capacitar para mais um passo, mais uma légua, e fala, mais um tempo aqui nessa terra, de paz. Porque guerra todo mundo tem, só muda o endereço, E Deus é o único Deus que mantém paz no meio da guerra. Então nós temos que ficar ligados nisso, focados nisso. E o ser humano ele tem mania de sempre pelo meio do caminho, tá querendo desistir das coisas, quem se apega em Jesus é diferente, ele vai se apegando na palavra e vai cada dia caminhando um pouquinho. E nisso eu tenho 20 anos na presença do Senhor, todos os dias, vencendo aquele dia mal. Os programas distantes, todos nós temos que ter, mas não se esqueça que para chegar lá, tem que passar cada dia um dia. Você não sabe se você vai conseguir chegar no destino, se você, o próprio Deus na palavra, diz que tem pessoas que eles não vão, se você persistir, assim como ele tem ensinado, assim como na época de Josué, por exemplo, Deus sabia que Josué ia querer fraquejar, E agora essa multidão, veio tudo sobre ele, Deus se manifestou para ele e falou bem assim, se você pegar e fazer o que tem que ser feito, eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Então assim, Deus vai levando seus filhos. Ele sabe que o ser humano ele tem aquela direção de ir até certo lugar, depois ali possa aparecer uma área e você desistir dos sonhos. E Deus quer que você continue, não pare de forma nenhuma. E vamos orar para as pessoas que não vieram agora, não puderam estar aqui nessa noite, dar glórias a Deus por conseguirmos estar aqui juntos para adorar a Deus. Aí faltou, a Lígia Jordânia, vamos estar orando, o Jackson e a Vânia, e seus filhos, e outros, que se falar nomes aí, vai ter que estender a lista. Tem faltado os cultos, mas uns que moram distante, ou possa estar muito cansado, e vamos orar. Amém? Senhor, no nome de Jesus, eu estou apresentando mais esse momento nas tuas mãos, é um momento de adoração ao Senhor. Nós viemos aqui para isso. Senhor, esteja abençoando as pessoas que não puderam chegar aqui nessa noite por algum motivo. Cobre eles com teu sangue, livra do mal, aonde estiverem, no nome de Jesus. Obrigado por estar livrando a ida e a vida de cada um. O Senhor disse para nós na tua palavra que nós seríamos benditos, entrando e saindo, indo e vindo, a bênção estaria sobre nós. Bendito serás quando obedecer a palavra de Deus. Nós estamos aqui, papai, para te obedecer, aprender a te obedecer. Que na realidade nós falhamos, somos pecadores hoje que não somos praticantes, porque ouvimos a tua palavra. Então esteja sobre nós, esteja agindo sobre nosso espírito, nossa alma, nosso físico. Nós somos dependentes do Senhor. Abençoa os pastores da igreja, os diáconos, Senhor, no nome de Jesus, os membros de igreja, visitantes, cobre com teu sangue e livra do mal. Esteja sobre nós, papai, nos direcionando para cumprir a tua palavra e receber dela, que a tua palavra ela não mente. O Senhor não é mentiroso, papai. O Senhor não é igual ao ser humano. O tratar do Senhor, ele sempre tem um objetivo de ser feito sobre nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. E obrigado por tudo. Continua abençoando essa igreja, cobrindo ela com teu sangue, livrando ela do mal, Pai,
esteja ministrando. Eu estou ministrando sobre o teu povo, a cura e a libertação. É o que o Senhor tem feito na minha vida e na minha casa. O Senhor tem feito na casa do irmão, aqueles que têm persistência, Senhor, na tua presença. Muito obrigado por tudo. Amém, amém e glórias a Deus. Amém, irmão? Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, né? Em Lucas capítulo 18. Glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor do Senhor. Lucas capítulo 18. Aleluia. Amém? Lucas capítulo 18 está escrito assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oh, glória. Senhor, obrigado. Tua palavra é linda, maravilhosa, uma palavra que direciona. Esteja sobre nós, Papai, nos cobrindo com teu sangue e nos livrando do mal, através da tua palavra. E obrigado por tudo. Continua nos ensinando, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor fazia há 2000 anos atrás. O Senhor ia, orava, jejuava e descia para ensinar o povo. Então continua fazendo a mesma coisa, meu Pai, através das nossas vidas, aprendendo um com o outro. Obrigado por tudo. Amém e amém. Glória a Deus. Aqui está contando a história de uma viúva, né, que é uma parábola. Jesus está contando aqui sobre o poder que tem na insistência. Algo que você colocou diante de Deus e no meio do caminho você desiste. Então tem várias palavras na Bíblia falando sobre homens que falam homens ou mulheres de Deus, que ele não tem um foco. Eu estava até conversando sobre isso hoje, eu lembrei da palavra agora. Estava conversando até com uma pessoa lá no meu trabalho sobre focar, não tem? Deus na Bíblia ele fala sobre homens e mulheres que têm o ânimo dele. O ânimo dele não é persistente. Ele uma hora está aqui e outra hora ele muda a direção, outra hora ele muda a direção, outra hora aquela igreja não está boa, outra hora aquele trabalho não está bom. E eu já passei por essa crise também. Quero falar para vocês, já passei por essa crise. Passei por essa crise no meu trabalho. Você imagina desde 5, 6 aninhos vendendo hortifruti, chuchu, batata, tomate. Aí fui crescendo, fiquei criança também, trabalhando com meu pai. Aí fiquei mais adolescente, trabalhando com isso. Fui embora, trabalhando com isso até hoje. Uma vida. Entende? E várias vezes já tentei mudar. Aí teve um dia que um homem falou comigo, né, até um rapaz, falou: rapaz, isso aí é normal aqui do ser humano. Aí quando eu me converti, eu fui ver que na Bíblia Deus fica dando direção para isso. Que as suas áreas elas vão saturar mesmo, vão ficar meio. Você vai vindo, e inclusive a Bíblia fala para vocês começar a se lembrar das coisas que Deus fez. Às vezes não está fazendo nada agora, nesse momento, né? Esse momento da vida que eu estou passando, né? Estou orando aqui, orando acolá, mas não está acontecendo muita coisa. Porque eu já sei a direção que eu tenho que tomar para acontecer. Deus já me direcionou como fazer. Então Ele não vai ficar se manifestando toda hora e falando com você toda hora o que tem que ser feito. Por isso que tem hora, até o pastor Márcio, eu achei muito bacana a colocação dele. Ele um dia que estava dando uma abertura e falou sobre isso. Ele falou: tem momento que você vai orando a Deus, vai acontecendo as coisas, vai aprendendo diante de Deus como fazer. Tem momento que você vai continuar orando, mas vai ter uma aparência que não está acontecendo nada. Mas dali por diante, Deus
Fala assim: agora vai, Josué. Persista. Não desanime, porque você tem que fazer a sua parte. Até então, Deus às vezes carrega a pessoa pelo colo, vai fazendo aqui, fazendo lá, sonhos da pessoa vai se realizando. Aí depois ele fica ali na igreja, indo e vindo, e começa a ficar assim, parecendo que não está acontecendo nada. Aí a hora da desistência, achar que Deus não está mais agindo na minha vida. Estou falando na igreja, né? Na igreja onde tem pessoas reunidas, orando um pelo outro, as coisas estão acontecendo. Mas estou falando as coisas individual. Ela às vezes está canseira e tem que insistir, não pode desistir. Aí esse rapaz falou comigo: rapaz, ó, quem joga cimento na parede e trabalha muito tempo com isso, ele chega um tempo que ele joga aquilo, que é um pedreiro. Pessoas que mexem em parto todo dia, de madrugada, tem que acordar, doutores, não tem? E vai lá e faz um parto aqui, outro acolá, e vai. Muitos médicos, às vezes, entram em depressão, ele quer mudar esse negócio, porque é repetitivo. E tem que haver no crente uma insistência nas coisas de Deus. E a Bíblia fala aqui, olha, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desistir. Então, o que vai acontecer todo dia de madrugada eu tenho que dobrar o joelho, todo dia eu tenho que fazer, todo dia eu tenho que estar profetizando, todo dia eu tenho que fazer isso. E a Bíblia diz que os filhos das trevas, eles são mais ativos do que nós. A Bíblia diz isso. Em Lucas, se eu não me engano, 16, os filhos das trevas, quem são os filhos das trevas? Aqueles que faz feitiçaria para você e para mim, aquele que profetiza a palavra contrária para a sua vida. E a Bíblia diz que a palavra ela tem poder, não é só para fazer crescer, não, para derrubar também na boca dos feiticeiros, bruxos. A Bíblia diz que eles são mais insistentes. Eles para derrubar um casamento, desfazer uma empresa, eles ficam ali uma semana, duas, um mês, aí volta lá para fazer os rituais deles, pegam as orientações, né, com os líderes deles, né, que vêm as entidades, e começa a ir de novo, para tentar derrubar e desfazer aquele casamento. Vai na casa daquela pessoa, faz um bolinho, leva lá, faz um trabalhinho na esquina, acorda de madrugada, vai sair na beira de uma praia aí. Quantas vezes já saiu de madrugada aí para trabalhar, e você vê nas encruzilhadas o cara ali abaixadinho, fazendo os seus rituais com Deus que ele crê. E muitas vezes o crente está em casa desanimado e não está querendo fazer muita coisa. Olha bem, a própria Bíblia, os filhos das trevas são mais prudentes, insistentes do que os filhos da luz. E aqui nessa palavra Deus está, o próprio Jesus falando para você não ter essa desistência de orar. E você vai desistindo das coisas, aí vai chegar nesse patamar que você não vai querer mais se curvar. Aconteceu uma coisa comigo que é coisa de linhagem. Às vezes muitos aqui não vai saber o que é, mas vai passar a saber agora o que é. Coisas de linhagem. Coisa de linhagem, o que é? Acontece comigo, depois acontece com o Filipe, do Filipe vai para os filhos, e dos filhos vai acontecendo as coisas repetitivo na linhagem. Ou é coisas de pecado que eu entrei, meu pai entrou, meus avós entrou, e não foram resolvidos com o sangue da cruz. Presta atenção. Quantas vezes você já viu um rapaz assim, e fala: rapaz, eu conheci o pai desse rapaz, ele era igualzinho. O pai morreu, o filho está ali, acontecendo a mesma coisa. Daqui a pouco, você fica conhecido desse rapaz há muitos anos,
ele arruma uma esposa, ou teve um filho aí que não foi casado nem nada, aquela coisa lá para frente continua acontecendo naquele rapaz, porque não tá resolvido isso. E no mundo espiritual, nós não vamos entender isso. Aí você me perdoe falar, mas eu preciso falar, né? Se sua mãe for usuária de drogas, tem que ser usuário de drogas, não tem como escapar, só com o sangue de Jesus. Pastor, mas eu conheço pessoas que não, a mãe foi, o pai foi, ele não é, mas ele vai ter filhos, vai acertar um. Mas o sangue do Cordeiro, essa palavra que ensina você e a mim a fazer o quê? A desfazer as obras do diabo. Quem já ouviu falar aí que Jesus veio para desfazer? Desfazer o que do diabo? As coisas que não foram resolvidas lá atrás. Seu papai, seus avós, aí vem tataravó que você não conheceu, mas isso vem em cima, vem. Por isso que a Bíblia diz que os demônios, quando você conhece Jesus, eles ficam ao derredor, já não é mais colado. Porque colado ele tem que fazer você beber que seu pai bebeu, ele tem que fazer você ser adulta. Você tem que trair sua mulher. Você pode ser o homem mais perfeito do planeta. Se tem isso na sua linhagem, vai dar problema. Um dia eu estava conversando com uma pessoa lá na minha área de trabalho sobre isso, e ele assustou na hora quando ele. Porque na realidade, a Bíblia fala que o ímpio é quem? Aquele que não tem Jesus, assim. Até quando você é simpatizante de Jesus, o que é? Você o ama, você queria estar próximo dele, Jesus fica ali te atraindo, e você presta atenção nas coisas dele quando você é simpatizante. Você não é crente nem nada, mas você presta atenção nisso aí. Rapaz, não é que é mesmo? O filho dele tinha acabado de casar, já tinha 3 meses, e a esposinha dele já estava falando de separação. 3 meses de casado. Qualquer coisa ele separa. E ele achou um absurdo aquilo. Ele fez comentário comigo. Eu falei bem assim: vem cá, tem alguém casado na vida da esposa do teu filho? Como assim? Mãe, tia. Aí ele fez assim, regalou o olho. A mãe dela é separada. A tia mora no meu bairro há vários anos, nunca observei isso aí, não, pronto. Nem sei o que sucedeu, mas eu expliquei para ele como é que funciona. Falei: o sangue de Jesus tem a capacidade de desfazer esse mal. A partir de você, se seu pai não quis, seus avós não quis, mas eu sou destruído assim. Tem pessoas que descobrem isso e ficam achando: mas o meu pai não quis, eu sou assim, todo ferrado, e por causa dos meus pais. Mentira do diabo. A Bíblia fala que quando você se decide em você. Se os seus antepassados não quiseram, queira você a Jesus. E quebra a maldição a partir de você. Glória a Deus. Avô, bisavô bebeu, mas o meu filho na linhagem eu bloqueio aqui. Porque eu conheci Jesus e aceito as ordenanças dele. Não existe como quebrar uma maldição se você não conhecer a Bíblia, conhecer Jesus. Por quê, pastor? Porque ele vai te dar a direção, o que você tem que fazer. Aí a partir dali você descobriu, né? Eu tenho irmãos com 2, 3 casamentos destruídos, tenho irmãos que nem conseguiram casar. Destruição na área dos pais, casamento. Meu casamento com a Marcelene acabou mais de 10 vezes, mas por eu conhecer a Bíblia e ela também, nós sabíamos que era projeto de Deus e partimos para cima. Tanto da parte dela como da parte de Deus. E da área dela também, todo mundo separado, troço pesado, isso aí é normal praticamente no Brasil. Mas se você conheceu a palavra de Deus, não tema. Não temas, porque você tem um Deus que veio para desfazer as obras do diabo. Só que isso precisa de insistência, não é? Precisa de insistência, precisa de buscar, continuar ajoelhando.
continuar profetizando. Eu entrei nesse assunto só para te falar um assunto. Eu, com 15 anos, 16 anos de idade, eu tinha um problema de coluna muito forte. Não era um peso que eu pegava em 80, 90, 100 quilos e botava nas costas. Podia pegar 10 quilos. Ela dava uma torção e tinha uma dor semelhante a um fogo, uma faca quente nas costas. E eu me penava todo. E andava assim. Não sei se você já viu pessoas que caem coluna andando me penar. Cada caso é um caso, tá, irmão? No meu caso, eu descobri através de uma pregação de um pastor. E ele falou bem assim: que possa ser isso. E isso você tem que tratar como uma pessoa. Um espírito, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele fala que é uma pessoa, um ser. Então os espíritos, eles sim. Você tem que falar com eles como se fossem pessoas. Eu te repreendo. Eu não aceito você aí. Você vai embora daí em nome de Jesus. Eu descobri que é você. Eu descobri que Jesus veio para desfazer a obra do diabo, para desfazer você daí. Quando eu descobri isso aqui, eu tinha média uns 20 uns quebrados de ano. E comecei a batalhar em cima disso. Eu passei a média uns 6 meses mais ou menos. Eu, por exemplo, eu deitava, por exemplo, barriga para cima, no caso, eu não conseguia levantar normal. Tinha que virar e me ajeitando para me levantar. Porque era muito grave. Ia no médico e o médico falou: não tem nada aqui. Esse que é o assunto mais terrível. Não tem nada aqui. Eu fiquei insistindo em cima daquilo ali. Todas as vezes que eu levantava. Eu ouvi um pastor falando para você, sentiu a fisgada, sentiu aquilo ali. E pasmem, né? O Espírito Santo me fez lembrar do meu pai quando tinha seus 40, né? Eu era garotinho, né? E ele andando desse jeito. Eu falei: nossa, veio direitinho. Então eu não conheci o meu avô. A avó sim, da parte do pai, mas avô não. Provavelmente já tinha essas coisas na área dele. Aí uma coisa que aparentemente é assim, pastor, mas isso aí não acontece comigo não. Às vezes não acontece na coluna. Às vezes seu casamento está bom. Mas tem alguma área que dentro da sua casa que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Se ela está sendo falada sobre isso aqui, que alguém às vezes está passando por isso aí. A relação amorosa ela nunca deu certo. Nunca. Pega uma área, não tem jeito. Outra área, não tem jeito. Aí você tem que procurar no manual do fabricante como é que se faz para a sua área amorosa ser resolvida. Tem gente que é emprego, ele não para em lugar nenhum. Ele vive dificuldade, o tempo todo mudando. As pessoas vêm para dentro da igreja, entram dentro da igreja e começam a mudar de igreja. Ele não tem insistência. Por quê? Porque não deixa a Bíblia entrar no coração. Depois que eu comecei a observar essas áreas aí, eu parei de querer mudar até de profissão. Conhecer mais a Bíblia, eu falei: rapaz, se tiver que mudar para alguma coisa, Deus vai me levar. Mas não tem jeito. Deus me deu isso aqui. Eu tenho que cuidar daquilo que Ele me deu e ser persistente aqui. E por incrível que pareça, uma barraquinha de feira que na época, uma semana dava dinheiro, outra não, me dava até dificuldade. E hoje está cuidando de mim normal até hoje. Vou lá, trabalho lá e ela... Cuidar daquilo que Deus te deu. Deus vai te abençoar em cima daquilo ali. Aí, voltando para a coluna, a persistência foi tão grande que desapareceu a dor. E eu comecei a fazer prova com Deus. E hoje, né, estou com 58 anos, eu tenho mais de 20 e poucos anos, que nunca mais. Dá uma dorzinha? Claro que dá, normal.
mas a maldição foi quebrada nas minhas costas. Pelo poder do nome de Jesus. Por causa da insistência. Né? Eu descobri o que é oração. Esse versículo tão simples. Não tem? Vou ler até de novo para você. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Glória a Deus. Dever. Não tem? A escola passou um dever. Se você não fazer em casa, você depois vai fazer uma prova em qualquer outro local da escola e não vai ser aprovado. A Bíblia diz que você tem um dever. O dever é o quê? É insistir. É estar partindo para cima. E aqui conta uma história, que eu vou ler o texto todo, de uma viúva, que ela foi procurar um advogado. E a Bíblia diz que esse advogado, ele era ateu. Ele não acreditava em Deus, em nada, e não gostava muito de ser humano, não. Era um cara turbulento. Eu creio que você conhece pessoas assim, pessoas que não, ele vive, mas para ofender todo mundo. E aqui nessa história está contando que essa moça, essa viúva, essa senhora, ela tinha uma causa para ser resolvida. E a insistência dela, por ela insistir, o milagre chegou. Um milagre em cima de uma pessoa que não tinha nem nada para oferecer de volta para ela. Mas pela insistência dela. Eu estou para falar com você. Há uns anos atrás eu queria abandonar tudo, largar a igreja, não largar Jesus, sabe? Principalmente essa aqui. Deus falou comigo: persista nesse lugar. Fique aqui, que a sua bênção, ela vai chegar através não das quatro paredes, não tem? Mas é por persistir nesse lugar. Tem? Porque se Satanás sabe que você vai receber uma bênção, um emprego, ele vai fazer você sair do emprego. Ele sabe que das conversas secretas que você não sabe. Às vezes os patrões estão falando bem de você. E daqui uns dias sabe que você vai receber uma promoção naquele trabalho. Aí ele começa a armar um esquema para você sair daí. Para você não receber a sua bênção. Aí se você não tiver insistência ou não tiver conhecido Jesus, quantas pessoas que eu conheço, que elas eram para estar num patamar bem bacana, ou no casamento, ou na empresa, ou em áreas mesmo que ela vai, do dia a dia, ela não conseguiu porque não, tinha uma brecha, não tem? E às vezes não sabia dessa preciosidade, da insistência na presença de Deus. Porque se a tempestade chegar aqui dentro da igreja, ou no trabalho, ou em casa, no seu casamento, assim como o Valdemir falou daquele louvor, não tem? Às vezes essas coisas, esse barulho todo acontece, esse movimento todo, que Deus quer chamar a sua atenção para você ficar atento. Que tem um capeta que está agindo dentro da sua casa, na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, que é da linhagem. Você tem que fechar essa brecha. E para você fechar, tem que ter insistência com Jesus, em orar, insistência em buscar a Deus. Então, se você não estiver atento para isso, você vai perder seu emprego, perder seu casamento. Aconteceu comigo, tá? Com 30 e poucos anos já era, perdi de casamento, meu trabalho estava tudo, né? Não por água abaixo. E aí eu passei a ficar atento, buscar o homem de Deus. E eu fiquei curioso, tá? E aqui dentro da igreja eu vejo pessoas recebendo a bênção assim, ao vivo e a coisa. Glória a Deus. Como pastor, né? Sabe? Você vê pessoas e pessoas recebendo as suas bênçãos, está em insistência, está cuidando da sua casa, cuidando do seu casamento, cuidando da igreja. O que é cuidar da igreja? Está aqui mesmo, cara, dando glória a Deus junto. E também a gente vê pessoas que estão com a direção dele.
de banda. Tem que voltar, pô. Ah, pastor, eu também, esse tempo atrás, na minha direção. Eu falei, não, eu vou sair daqui. Aí eu tinha 2 pastores aqui, ou 3, não sei. Eu vou sair daqui. Eu e o Antônio, até se dava uma reunida, né, Antônio? Falaram, Antônio, esse negócio assim. Eu, não, pastor, Deus sabe tudo. O Antônio falava até comigo. Pastor, Deus sabe tudo que está fazendo. E vamos lá. E mais outras pessoas que tinha. E eu peguei, voltei para a direção. Falei, rapaz, é aqui mesmo. Se me mandar sentar, eu sento. Se mandar eu pregar, eu prego. Se mandar eu fazer o que mandar fazer, eu estou fazendo. E continuei por Jesus, né? E aí quando você faz isso, o resultado vem na mão. O que é que diz Salmo 34:7 para a sua vida e para mim? Para você se deleitar no Senhor. O que é se deleitar no Senhor? É ter prazer em sentar na igreja, em ficar de pé, em andar, em orar. E vamos fazer uma visita? Vamos fazer isso? Vamos. Ó, não dá para mim hoje não, que eu estou em tal lugar assim, que eu estou viajando, mas não, mas nós somos aqui, nós vamos fazer, vamos orar por você e tal. E insistindo. Para que venha a acontecer os milagres de Deus na sua vida. É deleitar no Senhor, ter prazer nas coisas do Senhor. E Ele suprirá o desejo do coração. Teve um menino que queria sair da igreja uma época, conversou com o pastor, que a igreja estava numa falatória danada, o menino falou, aí o pastor falou, antes de você sair, tem como você fazer um negócio? Vai ter um culto amanhã, vem cá que eu vou te dar uma missão aqui. Aí ele começou ele falou, a missão é fácil, não é difícil. Enquanto estiver havendo culto aqui, você dá umas 3 voltas na igreja. Depois no final do culto eu vou te dar um copo de água na mão. Ele ficou dando volta na igreja lá. Ele falou, pastor, que é o quê? Ficou dando volta, olhando para o copo para não cair água. Não podia cair a água no copo, não. Aí depois no final do culto o pastor chamou ele e falou bem assim, vem cá, deu certo? Não deu, já está tudo certo que você me pediu. Falou, você está querendo sair da igreja, né? Por causa do problema que você está ouvindo, escutando. Quando você estava andando com aquele copo na hora do culto acontecendo lá, você viu alguma pessoa, algum defeito, alguma situação na igreja? Eu falei, não tinha como, eu estava prestando atenção. Aí o pastor pegou a voz dele. Eu estava prestando atenção na água, não é isso? Na água do copo. Se você prestar atenção em Jesus, você não vai conseguir ver nada dentro da igreja. Se você prestar atenção na palavra de Jesus, você vai vir para dentro da igreja, você vai olhar, ouvir os louvores, dar glórias a Deus, você vai ouvir a palavra, vai comer a palavra e vai para casa com um copo d'água na mão. E não é um copo, né? É o próprio Espírito Santo. Com a água na mão, olhando para a água. Você não tem defeito em lugar nenhum. Você quer aquilo que Deus te prometeu na vida. Que todos nós temos uma área para resolver que vai precisar de Jesus. Se você levantar a mão e falar, eu não tenho área nenhuma, minha vida está toda bacana, eu não preciso de Jesus para nada, infelizmente ou felizmente, eu vou falar, é mentira sua. Que todos nós precisamos de um milagre. Até a nossa casa estiver totalmente correta, está tudo bem, está caindo graça e favor, mas você tem um problema ali com o vizinho, que você está se compadecendo com ele, que a família dele está sendo toda destruída, você está sendo preocupado com aquilo ali, então você tem um problema, tem que ser resolvido, e você vai buscar onde? Coração, joelho, insistência. Porque tem gente que só quer orar, e não é isso. A oração não é só orar. E você levantou da oração, você tem que ir lá, e aí, tudo bem? Aí vai, se o casamento está meio assim, vai continuar assim do mesmo jeito, até que ele resolver. Só que você orou, e quando chegou na vez do seu casamento está igual ou pior. Mas não se esqueça que você orou. Então Deus vai fazer um movimento ali para acertar ele. Acertar seu emprego, seu trabalho, todas as suas áreas. Só que tem que ter uma insistência e aguardar. Vamos ver agora o texto. No 2. Deixa eu ler completo, eu já repeti 2 vezes, vou repetir de novo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quem é que contou-lhe essa parábola? Foi Jesus. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz,
que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Nossa! Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele era juiz. Eu falei advogado, mas ele era juiz. Como todo juiz, né, ele tem que passar pela advocacia. Aí no 4 está assim: por algum tempo, no 4, tá? E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo ainda: que não temo a Deus, nem respeito aos homens. Todavia, como está esta viúva me molesta, que significa essa palavra? Ela está me perturbando, né? Hei de fazer justiça para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? O injusto juiz. Tipo assim, Deus falando: ó, ouça o que esse justo juiz está falando. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O último versículo: será que quando Jesus voltar ele vai achar esse tipo de fé na terra? A persistência, a insistência para conquistar as coisas da terra, o melhor da terra e a salvação? Vai haver. Vai haver pessoas que não desistem pelo meio do caminho? Ou a Bíblia diz que tem homens e mulheres que têm um nome chamado ânimo dobre, nunca está firme em uma direção só? Eu tenho uma banquinha de feira, eu coloco a abóbora num local nessa barraca, tem vários itens, só que na ponta da vela eu trabalho com abóbora, empenhando, então toda a vida eu coloquei ali. Se eu mudar de lugar aquela abóbora e botar na mesma barraca, tá aí para lá, quando o cliente chega, ele pergunta se não tem abóbora hoje não, porque ele está ali naquele mesmo lugar, comprando abóbora há anos e anos. O cliente que é cliente, não tem? Então eu não posso inventar de mudar alguma coisa que está sustentando a minha casa. Às vezes o cara está querendo mudar uma coisa que ele tem uma insistência naquilo ali. Muitos já desistiram desse trabalho, eu também queria desistir. Uns querem mudar o esquema, mas depois ele acaba não conseguindo por falta de insistência. Porque o cliente ele vem ali num dia, tem abóbora. Aí no outro dia, na outra semana, ele vem ali e tem chuchu. Na outra semana ele vem para apanhar chuchu, agora tem chuchu, tem batata no lugar. Então, não tem aquela insistência de estar insistindo no trabalho, no seu casamento, na sua área amorosa. A insistência acabou. Glória a Deus. Aí quer ficar mudando. Não sei se o irmão está entendendo o que Deus quer falar com ele. Glória a Deus. Vamos lá no salão da Jô. O salão da Jô é salão hoje, a pessoa vem lá para cabelo, chega lá, ela já está mexendo com pizzaria. Ah não, eu abri uma pizzaria. Poxa, que legal, aí resolve comer uma pizza, né? Depois eu vou fazer o cabelo em outro lugar. Aí o Jô faz uma pizza boa e daqui a pouco reúne a família toda e vai lá, Jô de novo, a Jô
uma quitanda, um quilão. Ah, eu resolvi mexer com isso. Você acha que vai dar certo? Tem uma insistência. Não inventar uma moda, porque quando se inventa, que Deus está dando algo para você, porque Ele é Deus e Ele sabe que você tem esse potencial para aquilo ali, para aquela direção. Não estou falando que você não pode mexer com outras coisas, mas tem pessoa que não consegue se focar em 5, 10 coisas, ele vai embora, ele cresce assim. Mas a maioria delas ele insiste naquilo ali. Ele pode diversificar o local, mas a essência é a mesma. Vou voltar para o salão da Jo. O salão não parou, mas ela começou a vender um perfume. Né, irmão? Foi assim. Mexeu com. Bota uns negocinhos lá, até o esposo, vou vender uns puff. Tá, pontaria, o que tem a ver com o salão? Nada. Tem a ver? Não. Mas o salão continua. O foco está ali. Eu posso mexer com algumas coisinhas, mas o foco. E o ser humano está sendo destruído por causa disso. Ele não insiste, aí Deus não sabe o que vai dar para ele. Entende? Eu conheço pessoas, né, irmão Jéssica, ficou batendo naquela teclazinha ali, aí vai embora. Tem um carrinho velho, compra outro mais ou menos, o foco é o mesmo. Só que ele diversifica, não tem problema, mas o foco está ali. Ei, você mexe, não está lá. Mas parece que você está mexendo com isso agora, né? Ué, você mudou agora para isso? Para celular ou para juro? Não, mas eu mexo com isso aqui. Isso aqui é uma coisinha que tem, mas meu foco é aquele ali. Que a essência está ali. Assim acaba o casamento. A essência está aqui. Está no casamento. A essência está na família. Dali você pode diversificar. Não com adultérios, não com pecado. Mas você pode se unir com a família e crescer muito. Então essa mulher ela procurou esse juiz. Só que não foi lá e falou bem assim, cara, eu estou com um problema, você resolve a minha causa? Não! Nunca mais voltou? No outro dia ela estava lá de novo. Assim é na casa do Senhor. De repente você vem hoje, poxa, eu não gostei muito desse louvor, vem amanhã para ver se melhora. Vem no outro dia, começa a dobrar o joelho pela igreja, começa a profetizar pela igreja. Chega mais cedo na igreja, se você achar que está frio, põe a mão nos manos. Senhor, profetiza bênção. É focar naquele lugar onde a bênção está vindo, vai vir e você depois vai receber a salvação. Através da comunhão com a igreja, comunhão com Cristo primeiramente, né, que é a igreja dele, e persistir nisso aí. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, só para encerrar. Josué capítulo 1, versículo 1. Aleluia, glórias a Deus. Eles lá no meu local de trabalho, eu me lembro, há uns 50 anos atrás. Você lembra, pastor? Tinha 8 anos. Acabei de falar com vocês, sempre trabalhei na feira. Não? A feira era na feira de Vila Velha, perto da antiga Teleste. Aquela rua ali, o centro de Vila Velha. Não sei onde é a feira de Vila Velha hoje, mas na época era ali. E depois dali ela passou ali próximo da Toca, tipo rodovia do Sol ali, né? Naquela reta ali, não sei se o Rubinho lembra disso, né? Está lá até hoje. Eu lembro. A garotada não lembra. Aí o que acontecia? O meu pai, ele servia a outros deuses. Então ele pegava essas direções desses outros deuses e ungia a banca dele, a barraca de feira dele. A barraca de feira dele é bem maior do que a minha.
hoje, triplo da minha, e ele ungia. Você sabe por quê, cara? Qual é o óleo de unção dele? Para rodear a barraca? Cachaça. Apresentando para as entidades, aquilo ali que ele servia. A sério? Ele se separou da minha mãe e tal, arrumou essa outra, uma amante na época, né? Ela mexia com, ela era tipo mãe de santo, né? Mãe e pai de santo somos nós, né? Santinho aqui, Aurora, Filipe, todo mundo, né? Nós somos. Aí Satanás ele pega esses nomes para ele. Ela era mãe de santo, mexia com a sua feitiçaria lá e fazia os seus rituais. E teve um dia ali na feira que eu estava rodeando a barraca de feira, mas ungindo com o óleo do céu. Não era mais cachaça, era óleo ungido. Glória a Deus. Agora eu sinto na Elisângela, mas eu sempre dou uma rodeada nela e abençoo o meu trabalho, minha casa, na igreja, né? Sempre estou orando. Aí fui lá e ungindo, eu lembrei do que meu pai fazia lá na época. Eu comecei a chorar. Falei, nossa, o Senhor mudou o quadro, mudou o nome. Aleluia, Jesus. Mudou a direção. Agora não tem mais isso. Aí aquela barraquinha de feira, assim como todo comércio de pessoas cristãs, pode ser pequenininho. Ninguém sabe as bênçãos que saem daquele lugarzinho. A minha barraca de feira, ela é dizimista, fiel. Hoje eu creio que 100% da minha barraquinha, de pessoas que trabalham nela, são todos dizimistas. Ali naquela barraquinha sai sacolinhas de verdura, da minha casa, para as pessoas. Sai caixinha de verdura para projetos de recuperação. Olha, Glória a Deus. sai o meu sustento, que nem é meu, é nosso, da casa, tudo daquela barraquinha. Deus não precisa de nada para te dar a bênção. Eu me lembro da história do dono da Chocolate Garoto, que ele vendia bala em cipó, naquela caixinha, não tem? Chegava nos locais, circo na época, tinha muito, cinema, ia vender bala. O homem ficou dono de uma potência de uma fábrica de chocolate. Ele não precisou de muita coisa não, só persistiu naquilo. Josué capítulo 1 diz isso aqui, ó. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todos este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que você pisar a planta dos vossos pés, eu vou te dar, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te poderá impedir ou resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Agora os 6, ó, esforça-te, insistência, com isso que eu estou te falando. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seu pai. Glória a Deus. Um aplauso bem forte para mim. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Agora só vou acabar com 7 aqui, ó. Tão somente de novo, ó. Esforça-te. Isso não é o 6, não, é o 7. Deus repetindo para ele. Só esforça, cara. Eu quero que você acorde. Teve um dia que um caminhão meu tombou, eu entrei em depressão, o caminhão tinha destruído tudo, e eu estava dentro do quarto em casa. Deus falou comigo: aqui deitado eu não vou te abençoar. Levanta e sai para rua, que eu lá eu te abençoo. Eu fiquei assim, achei que Deus, eu estou falando comigo mesmo, que eu estou
assim, rapaz, eu quero saber, né, cara? Deus é pai. Não tem quando a esmola demais, assim, o ditado que tem, o santo desconfia. Como é que o cara vai pegar um caminhão batido para me dar o dele? Ele falou bem assim, o agiota está me tomando ele, eu não tenho dinheiro para pagar. E não é grande a dívida. Eu prefiro dar para vocês e ficar com esse caminhão para me recomeçar. Aleluia! Agora vai o pastor ficar dormindo. Ai, meu Deus, não deu certo. Agora acabou tudo. De repente estava assim. De repente a sua mãe está assim. Olha, acabou tudo. Não acabou, não. Eu vou levantar e vou dar uma volta aí. Não vai resolver outra coisa. De novo no 7. Olha só. Então somente esforça-te. E tem muito. Olha aqui. Muito. Não está falando esforça-te. Esforça aí, ouvi. Tá, não, esforça, mas é muito. Muito é o quê? Eu estou com uma dor na perna. Eu tenho que. Não é assim que ele faz? Glória a Deus. Esforça-te muito. Aleluia, Jesus. Esforça-te muito. E tenha bom ânimo, de novo, ó. E somente esforça-te. E tem muito bom ânimo. Para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A receita é: não adianta você se esforçar e mandando trabalhar se você não está com cuidado, com zelo com as coisas de Deus. Cresça, adquira que Deus te deu essa expansão no mundo todo aí. O sistema é do maligno, mas o mundo em si não. Jesus fala que ele veio para o mundo. Eu vim, eu amei o mundo. Quem ele amou? É aquele que estava no sistema igual nós, fazendo a coisa no sistema, adulterando, enganando, mentindo. Nós saímos, mas continua no meio deles. Mas é um povo diferente que está no meio deles. É um povo que está sendo cuidado por Deus. Então não adianta você acordar. A Bíblia fala isso. Você vai acordar de madrugada, você vai fazer o que for, mas se você não tiver os seus compromissos de comigo, não olha para a direita, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para lugar nenhum, somente segue, que aonde você for, você vai ser abençoado. Amém? Vamos colocar de pé, no nome de Jesus. Não, aplaude a boca para a barulho. Aleluia! Eu amo a Bíblia. Tipo, sabe por que eu amo a Bíblia? Eu vejo pessoas que começam a cumprir ela da maneira que tem que ser, e você vê assim a pessoa florir, o casamento dela fica florido, a vida dela fica, mesmo com lutas, né? Eu já aconteci isso comigo, pastor, tomei uma queda, arranhou tudo, voltei para casa, na outra semana estava aqui de novo, o braço todo arranhado, uma irmã da igreja, não tem? Braço todo arranhado, braço doendo, não tem esforço. Para quê? Para que a sua salvação ela se mantenha florida na tua cabeça. A coroa. A Bíblia fala assim: não deixe que ninguém roube a coroa. Que ninguém é esse? Às vezes é você mesmo. Você cai. Não, agora eu vou Deus, eu não vou mais não vou fazer nada mais não. Pode. Não te insistir. Amém? Vamos orar agora, né? Nós irmos embora. Eu quero convidar o irmão Rubinho para fazer essa oração e depois eu dou a nossa apostólica. Em nome de Jesus.